Boa noite, irmãos, graça e paz. Pretendo dar continuidade aos estudos de personagens que nós já vínhamos promovendo, né, antes da pandemia. E a gente viu a vida de Jacó, depois viu a vida de Jetro, sogro de Moisés. Depois vimos a prostituta Raabe, né, de Jericó, quando o povo entrou na terra de Canaã. Juiz Gedeão, né, que protegeu tirou a opressão dos midianitas de cima do povo de Israel. E ainda nesse período vimos a vida de Ana, mãe de Samuel. E finalmente, imediatamente antes do isolamento, nós vimos Jonatas, o príncipe de Israel. A monarquia, ela se inicia com o pai de Jonatas, Saul, né? É o primeiro rei instituído, só aí que aquelas tribos, né, dos filhos de Jacó passam a compor a nação. Finalmente agora a nação de Israel, a promessa de Deus se cumpre, colocando todas as tribos debaixo de um único rei, o rei Saul, né? E ah, nesse período aí nós vimos a história de Jonatas, não é isso? Saul governou 40 anos, Davi governou mais 40 anos e Salomão mais 40 anos. Mas o reinado de Salomão foi meio complicado. Apesar dele ter sido um homem sábio, um homem extremamente inteligente e rico, né? Talvez o mais sábio de todos na época dele. E apesar de Deus tê-lo visitado 2 vezes, pelo menos, Salomão transgrediu a lei de Deus e cometeu graves pecados. Ele tinha 700 mulheres, ela está lá no texto de 1 Reis 11, 3. Diz o texto assim: ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mulheres princesas, ele fez aliança, ele casou com várias mulheres princesas, filhas de reis de vários povos ao seu redor, né, para fazer alianças. Ele fez alianças com os povos cananeus, né, coisa que não era permitido. Moisés, no início, já falou para não se casarem com os cananeus. Quando eles entraram, a ordem era que matassem os cananeus que estavam habitando naquela região. E assim vai, mas ele casou logo, não foi nem com uma, duas, foi com 700, né? Ele tinha ainda 300 concubinas, mas essas mulheres princesas, elas vinham com seus costumes, com seus ídolos, e elas queriam continuar adorando seus ídolos, desconheciam o Deus de Israel, né? E Salomão construiu diversos altares a deuses estranhos, mas diversos, né, desses povos, das suas mulheres, e assim foi. Então, como se não bastasse isso, ainda sacrificou nesses altares Salomão. Então Deus não se agradou de Salomão e julgou o seu reinado. Isso está lá no texto de 1 Reis 11, 10 a 13. Eu vou ler esse texto, né, para a gente saber o que acontece nessa sequência. Diz assim: e acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo, Jeroboão. O servo dele é Jeroboão, é o seu general. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não darei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Então, por causa dos pecados de Salomão, Deus condenou o reino de Israel a ser um reino dividido. Até então era um povo todo, todas as 12 tribos de Israel, debaixo de um mesmo reino. Mas agora Deus divide o reino, né? Ele divide o reino e dá 10 tribos para Salomão. E dá 2 tribos para Roboão, que é o filho de Salomão. No norte, a tribo de Israel passa a ter o nome do reino de Israel, e no sul, o reino de Judá. No norte, Jeroboão como rei, né? E no sul, Roboão assume como rei.
Isso aconteceu porque Roboão foi consultado, pediram para ele abaixar os impostos que eram altíssimos. Imagina que para Salomão manter aquele reino opulento, aquela opulência que ele tinha, e manter todas aquelas mulheres e todo o luxo que o seu governo exigiu, ele cobrava pesados impostos do povo. E aí, quando o Roboão assumiu, abaixa os impostos, a gente não está aguentando mais e tal. E aí ele foi consultar os anciãos. Os anciãos, vamos ver isso aí e tal. Mas ele não seguiu, ele ouviu o conselho de jovens que cresceram com ele, amigos dele, e esse conselho é o que ele seguiu. E ele fala, por causa disso, se vocês acharam ruim o meu pai, vocês vão me achar ainda pior, porque eu vou ainda piorar, quer dizer, tal. Aí o povo, bom. Aí lá em 1 Reis 12:16, quando ele dá essa resposta, eles falam lá, 12:16, 1 Reis 12:16, fala assim, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Que tristeza isso, né? Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E Jeroboão, que tinha fugido porque Salomão tentou matá-lo, quando soube que ele ia assumir parte do reino, tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito. Agora ele ouviu que Salomão era morto e ele volta, né? É isso que está aqui dizendo em 1 Reis 12:20, na sequência aí, fala assim, tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, ele volta para Israel. Mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Roboão permanece com a tribo de Judá, à frente da tribo de Judá. Mas ele faz menção, ele faz uma aliança com a tribo de Benjamim, Benjamim também entra no reino de Judá, e ele já começa a preparar o exército para invadir Israel, quando um profeta, Semaías, fala a Roboão. Semaías, o profeta, fala, o Senhor disse que não é para vocês subirem e guerrearem com seus irmãos, tá? Porque fui eu que dividi, foi por minha decisão que dividi o reino de Israel e dei o reino a Jeroboão por causa dos pecados de Salomão. E você vai ficar com o reino de Judá. Bom, ficou assim o reino de Judá, então, debaixo da família de Davi. E o reino de Israel, o reino do norte, que é o reino onde nós vamos ver o personagem essa semana, é no reino agora dividido, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, e agora são reinos independentes um do outro, né? Um sob o comando de Jeroboão, o outro sob o comando de Roboão, filho de Salomão. Então, o reino do norte, o reino de Israel, ele teve 19 reis, 9 dinastias diferentes. O reino de Israel durou 209 anos. Em 722 eles são invadidos pelo Império Assírio, que domina e destrói completamente o povo de Israel, no sentido de que movimentou, levou cativo, movimentou gente para os lugares diferentes, famílias, separou, colocava a família ali naquela região e colocou famílias dali em outras regiões que não tinham nada a ver. Eles descaracterizaram completamente o reino de Israel e eles nunca mais se reergueram, né? Agora, desses 19 reis, todos foram ruins, muito ruins, né? E absolutamente todos foram reis ruins. E eles não eram da descendência de Davi, eram das diversas tribos de Israel, não era de fora de Israel, mas era daquelas 10 tribos, se levantava e era sempre assim, havia um assassinato e um outro rei assumiu, uma outra dinastia assumiu o reino. E assim foi, durante todo esse período, 209 anos, dessa forma. E todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor, tu vai vendo isso em cada rei de Israel que vai se levantando, que vai se erguendo, fez o que era mal perante o Senhor, tá? E aí Deus entrega eles sob o domínio e tal. Eles construíam altares para outros deuses dentro do reino e tal.
O rei que nós queremos olhar é considerado um dos piores, talvez o pior rei que reinou sobre Israel, Acabe. Acabe, o rei de Israel. Acabe vem a ser o 7º rei de Israel. Tá? Ele era filho do rei Onri e liderou por 22 anos Israel. E ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão alguma de obedecê-los. Ele era um rei próspero, poderoso, ele foi um rei poderoso, próspero, que fez várias obras de construção, porém desagradou o Senhor em todo o tempo. A escritura lá em 1 Reis 16:30 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele praticou os mesmos pecados de Jeroboão, promovendo a idolatria na sua nação. Então é muito complicado. Não bastasse isso, né, no 16:31 ele diz assim: como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, já era grave, né? O filho de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Jezabel era filha de Etibal. Etibal era o rei dos Sidônios, um rei sacerdote do culto de Baal, em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são cidades que estão ali ao norte do território de Israel. Né? Eles não foram alvo da invasão quando eles chegaram do Êxodo. Eles não foram alvos de invasão, mas eles também são cananeus. Cananeus porque são descendentes de Canaã, não é isso? Tá ok? Noé, seu filho Cão, seu neto Canaã. Eles são filhos também de Canaã. Sidom é o filho primogênito de Canaã, né? E é quem dá origem a essa cidade e os seus descendentes estão aí. Junto com eles tinham outros descendentes, né? Esses vão ser denominados os fenícios, é a civilização fenícia, se você já leu lá, livrinho de história, né? Tá, os fenícios, Tiro, Sidom, tinham outras cidades, Biblos, tinham outras cidades, era um grupo de cidades onde eles se fixaram quando saíram da região lá da Suméria, né? E vieram ali. E ali eles estavam à beira-mar. E estando à beira-mar, eles se tornaram uma cultura comercial marítima que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo. Eles tiveram seu período áureo de 1500 a.C. a 300 a.C. E eles navegaram por aqueles mares, desenvolveram uma rota comercial por ali, onde eles comercializaram com todo mundo ali, com a Grécia, com o norte da África, com o Egito, portanto, né, com a Itália, vendiam vinho, cerâmica, vendiam madeira, cedro do Líbano, que é a região onde eles estavam, onde é o Líbano, né? E eles comercializavam de tudo, gente. Uma tinta, essa tinta, né, que a Lídia comercializava no Novo Testamento, é a tinta de um crustáceo, né, do mar, que eles retiravam e faziam uma tinta vermelha forte. Eles também comercializavam. Então eles conquistaram aí um mercado e era um povo rico, né? Tiro, Sidom, todas essas cidades dos fenícios, elas eram cidades-estados. Cada uma tinha o seu reino, que nem a Grécia. Eram cidades de uma mesma etnia, mas eram cidades independentes entre si. Mas elas se juntavam no sentido de terem muito em comum e comercializavam, né? Todos tinham proveito desse comércio marítimo pelo Mediterrâneo. Mas não foi só o Mediterrâneo, não. Eles passaram por Gibraltar e desceram todo o litoral no Atlântico, o litoral africano, comercializando. E eles também subiram em direção à Europa, à Espanha e também a Bretanha, a Europa. Eles tiveram acesso nessa época. Impressionante, eles foram aqueles que inventaram as galeras, né? Que são aqueles barcos que tinham velas, mas também tinham remos humanos, pessoas, aquele monte de remos, aquelas galeras. A gente vê muito isso nos filmes, né? Dos romanos, mas eram aquele tipo de galera mesmo que eles inventaram e era isso que eles usavam. E eles, né?
se expandiram no comércio ali e ficaram ricos, né? Então era uma nação rica, da onde vem Jezabel, né? Rica financeiramente e muito pobre religiosamente, né? Então, eles habitavam essa região, mas tinham outros povos que eram também descendentes deles, que foram ocupando ali e que os israelitas enfrentaram. Os jebuseus, os amorreus, os heveus, todos eram descendentes também de Canaã e estavam na região onde Israel conquistou, né? Então a religião deles já estava bem estabelecida, quando é a mesma religião dos sidônios e dos que estão lá no norte, né? E portanto não alvo da invasão dos israelitas. Ela estava bem estabelecida já ali no território de Canaã, né? E quando os israelitas chegaram, eles encontraram um povo extremamente politeísta, sendo as principais divindades. Eu não vou falar de tantas outras, tem outras, né? Adonis e tal, mas esses são os que mais afetaram o povo de Israel, que é o que nos interessa, Baal e Astarote. Baal era o seu deus principal, deus da chuva, o senhor da terra, e portanto era aquele que iria suprir as necessidades do povo, é, do povo cananeu, né? Eles iam suprir as necessidades. Então, Baal e Astarote. Astarote era uma mulher, era uma deusa, a deusa da fertilidade, da sexualidade e da guerra, né? As suas sacerdotisas eram prostitutas nos seus templos, promoviam cultos que eram verdadeiras orgias sexuais, né? E ela era a mais importante deusa dentre os fenícios, Tiro e Sidom. E esses deuses eram perfeitamente identificados, eram deuses cônjuges, e eram perfeitamente identificados com os interesses e com as ambições agrícolas dos cananeus. E facilmente se tornaram identificados com os interesses e com as ambições do povo de Israel. Porque seria a alternativa de termos as nossas necessidades de alimento, né, de fartura, supridas, né? E eles precisavam da chuva e da fertilidade, ambos os deuses eram deuses da chuva e da fertilidade, né? E assim vai. Então eles tinham uma prática de culto por causa, principalmente movido por esses dois aspectos. E eles tinham outra prática, eles sacrificavam crianças. É terrível saber esse tipo de procedimento, né? Isso também aconteceu aqui na América Central, na América do Sul. Os povos indígenas que estavam aqui também promoviam o sacrifício de crianças e muitos outros povos também, lá na África também, norte da África, muitos povos sacrificavam crianças, né? E aqui também, e por isso Deus abominava o povo que habitava descendência dos cananeus de Canaã, né? Descendentes de Canaã que habitavam ali a terra de Canaã. Por isso que ele lançou mão deles e colocou o povo de Israel lá. As escavações feitas por arqueólogos revelam ruínas nos lugares altos. Os lugares altos eram onde eles criavam a casa de Baal e faziam o ídolo, um poste ídolo que chamava, né, nos lugares altos, da profetisa, prostituta, né, Astarote. E eles faziam de um tronco de uma árvore, faziam as formas de uma mulher, esculpiam e ela virava lá o seu poste ídolo para adoração. E isso foi multiplicado por conta da presença de Jezabel durante o reinado de Acabe. Foi construído lá em Samaria. E eles, escavando lá, os arqueólogos encontraram jarros contendo crianças recém-nascidas, foram usadas por sacrifício, sacrificadas. E toda a área, depois da escavação completa, toda a área se revelou como sendo um grande cemitério de crianças, né? É uma tristeza, né? E eles também tinham um outro procedimento, que a cidade de Jericó, que os muros tombaram, né, diante do exército de Israel, né, por conta de que eles colocavam, era o sacrifício dos alicerces, eles colocavam crianças, né, dentro do alicerce, à medida que estavam construindo, tanto os muros como as casas, as propriedades, eles colocavam, e isso ia garantir felicidade para a família, né, a vida humana, né, completamente abandonada, né, sem nenhum valor diante deles, né, aquilo que Deus deu, que é a vida, né,
completamente abandonado pelos cananeus, né? E por isso que Jericó desaba sobre eles. Deus promove um desabamento, porque aquilo lá não era para ser reconstruído. E desabou sobre eles, e os que sobraram, a ordem foi matar todos, passar na espada, todos os habitantes de Jericó, por conta desse crime, né, dessa abominação cometida. Né? Deus fez dessa forma. E então, assim podemos entender por que não era permitido que os israelitas se casassem, né, com as cananeias, porque esse procedimento seria passado para eles, né, como foi constatado, né, que passou mesmo. Então, você vê que Abraão, Isaac e Jacó, antes, lógico, do Êxodo, já naquela época, eram orientados a buscar mulher para o Isaac, lá em Padã Arã, dos seus parentes, né, vem Rebeca, e depois Jacó, né, vai lá para a região, aí ele traz Lia e Raquel, né, que também eram do seu parentesco. Então, né, porque aquelas mulheres não tinham condição, como foi o que aconteceu com Acabe. Acabe se casou com Jezabel por interesse, visando ratificar uma aliança dos fenícios com Israel, né, visando fartura, resultado financeiro também disso, né, mas também com caráter político. Né, porque eles eram ali sempre opressos, os países ao redor sempre querendo invadir. A Síria, por exemplo, a própria Assíria, né, os sírios e os assírios, querendo invadir o tempo todo a nação de Israel. Então eles com isso faziam uma aliança com os povos fenícios para terem uma possibilidade maior de defesa. Né? E Jezabel era uma mulher complicada, ela foi criada dentro de um reino assim, uma princesa dentro de um reino assim. Né? Imagina que não tinha limites para o seu querer. Né? E ela tinha um caráter forte, dominante, impetuosa e cruel. Né? Então ela era devota de Baal e Astarote, né? os deuses cônjuges, e ela tinha 450 profetas de Baal e 400 de Astarote ao seu serviço. Então ela exigiu que fossem construídos esses altares e o rei Acabe, sem nenhum limite, construiu, fez todos os seus desejos, realizou todos os seus desejos. Seu conceito de monarquia era um conceito de um rei absoluto, né? E o que estava em total desacordo com o rei de Israel. O rei de Israel tinha regras a seguir, tinha leis de Deus a seguir. Né? Ele tinha profetas a ouvir, ele tinha sacerdotes a atender. Então o rei de Israel nunca foi um rei absoluto. Né? A gente pode ter essa impressão, mas é errada. Ok? Olha a lei, os textos do Antigo Testamento. Então, assim, ela trouxe muitos problemas para o reino de Acabe. E aí, quando ele começa a promover dentro do povo, e o povo endossando a adoração a Baal, o deus da chuva, vem Elias e fala para Acabe: olha, não haverá mais chuva. Assim diz o Senhor: não haverá mais chuva, nem orvalho nestes anos, conforme a minha palavra. E ele se retirou, conforme a orientação do Senhor, se retirou, foi para um lugar retirado, e onde ele foi alimentado e também tinha água no local que brotava, era perto de uma fonte. Então ele foi atendido por muito tempo, até que começou a secar, porque não chovia mais mesmo. E aí eles devem ter feito lá, o texto bíblico não cita, né? Porque foi frustrado. Com certeza, se fizer, devem ter feito. Não houve a chuva, em consequência da adoração a Baal que eles quiseram fazer, a chuva não caiu enquanto Elias não voltou e novamente pediu a chuva para que a chuva viesse. Então, Elias, depois que seca a fonte dele, onde ele estava, de água, ele é orientado pelo Senhor a ir para Sarepta. E ele ia viver como uma viúva de Sarepta. Né? E como faltou a chuva, né? Ele manda ele para fora do reino de Israel, dos limites do reino de Israel. E engraçado, né? Porque o Acabe estava atrás dele, caçando ele por todos os reinos ao redor, dentro do reino de Israel. Onde tá o profeta Elias? E caçou ninguém, viu o profeta Elias e ele não encontrou o profeta Elias. Deus o enviou lá para Sarepta, onde? Debaixo do nariz do pai da Jezabel. Porque Sarepta está entre Tiro e Sidom, uma localidade, uma aldeia, onde ela
ele cuidou da viúva, então ele pôde assim, de forma milagrosa, cuidar, prover alimento, prover água e também, inclusive depois, de forma milagrosa, ressuscitar, porque o filho dela morre, vem a morrer, e ele ressuscita o filho da viúva. E com isso Deus começa a desconstruir esse falso Deus que é Baal na mente do povo hebreu, na mente do povo israelita, aliás, né? E na mente do Acabe. Ele começa a destruir, né, esse falso Deus. E quando ele manda, passados 3 anos, ele manda Elias voltar diante de Acabe, né? Isso está lá narrado no capítulo 18, de 20 a 46. Nós não vamos ler porque é muito texto e assim a gente prossegue, mas depois vocês leiam a história, porque é muito importante ler a história em detalhes para você ver, né? Muito interessante. Então, passados esses 3 anos, ele volta à presença de Acabe, né? E a fome havia tomado conta de Samaria. E nesse tempo, Jezabel, nesse tempo que Acabe estava fora, Jezabel disparou uma perseguição acirrada e matou vários profetas do Senhor, né? E aqui vemos a graça de Deus atuando com Acabe, né? Porque ele está demonstrando que Baal não é Deus. Olha, Baal não é Deus. Então, atenta para o que eu estou falando. O Acabe, o profeta Elias, fala para Acabe: olha, vamos, e aí, está precisando alimentar e dar de beber para os cavalos e para as mulas, porque já mais um pouco não vai sobrar nada vivo aqui, né? Então, estavam prestes a morrer de fome e de sede. Então ele manda chamar Acabe, e quando Acabe vê Elias, o chama de perturbador de Israel. E ele diz: não, perturbador é a tua casa é perturbador de Israel, porque seguem os Baalins, em vez de seguir o Senhor, né? E aí ele fala: é o seguinte, Deus me mandou, nós vamos voltar a chover. Agora eu quero que se reúna aqui toda a Assembleia de Israel, todo Israel, aqui no Monte Carmelo, e traz também os profetas de Baal e de Astarote, né? E quando eles chegam, o Elias faz um desafio: olha, nós vamos erguer aqui 2 altares, vejam se é boa essa proposta. Vamos pegar 2 novilhos, um será o altar de Baal e o outro será o altar de Yahvé, Deus de Israel. Só sobrou eu sou o único sozinho, então eu vou clamar ao Deus de Israel. E vocês todos podem clamar ao Deus Baal, e vamos, quem lançar fogo sobre a oferta, sobre o novilho, será esse o Deus verdadeiro. Todo mundo achou justo, justo, beleza, vamos lá então, pode começar aí a clamar o fogo do céu sobre a oferta de Baal. Não demorou muito, não demorou muito. O, o Elias começou a zombar deles, né? Começou a zombar deles. E, joga, é assim, começa a falar mais alto aí. Talvez o Baal esteja dormindo, né? Talvez ele esteja viajando. Começa a aumentar, talvez ele não esteja ouvindo. Começa a aumentar aí. No meio do dia ele começa a zombar dos profetas de Baal e eles começam a se cortar e fazer ainda a adoração mais intensa, né? Aí quando chega, bom, é o seguinte, vamos lá, chega a hora do Elias, ele vai orar a Deus e ele fala assim: faz o seguinte, joga água aí, 4 cântaros de água, joga água aos cântaros sobre a oferta. E eles vieram, jogaram uma, joga de novo, 2, joga de novo, 3, ao ponto de ficar encharcada. E ele mandou construir umas valas ao redor, então segurou a água toda ali naquele altar que foi feito para Deus Yahvé. E quando ele ora, imediatamente o fogo vem do céu e consome tudo. Não preciso nem dizer, consumiu tudo, o altar, a lenha, a oferta e toda a água. Não sobrou nada do fogo que desceu sobre o local, né? E aí Elias manda o povo: matem os profetas de Baal, todos. E matou todos, ali mesmo eles mataram os profetas de Baal. E o Elias, ele fala: olha, pro Acabe, volta para o teu palácio de Israel, que a chuva já está vindo,
né? O Deus da chuva não pôde trazer a chuva de volta. Então Deus Yahvé vai trazer a chuva de volta. E pode ir lá, que a chuva já está vindo. E vai rápido, porque senão ela te pega no caminho. A chuva vai te pegar no caminho. E aí ele conta para Jezabel, quando ele chega lá, que ele havia matado todos os profetas, né? Que eram seus auxiliares lá na adoração a Baal, né? E aí ela fala, promete que vai matá-lo. No dia seguinte, amanhã, ele não passa de amanhã. Ele vai morrer, eu vou matá-lo e tal. Mas Deus orientou, o profeta foi embora, sumiu, né? Ninguém mais viu o profeta. E aí é, é assim, né, que vai acontecendo a história. E ela não alcança o profeta Elias. Mas no capítulo 20, ele vai falar que Acabe tem uma vitória sobre os sírios. Né? No capítulo 20, ele fala sobre uma vitória sobre os sírios. E é uma vitória que, na realidade, está Deus se revelando mais uma vez para o profeta, para o rei Acabe. Né? Então, os sírios chegam lá com o seu rei Ben-Hadad e vários reis junto com ele, portanto, uma multidão, né, acampou diante de Israel e dizendo, olha, é o seguinte, mandou um mensageiro e falou, olha, é o seguinte, eu quero a tua prata, o teu ouro e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos sejam dados para mim. Isso está lá em 20, no versículo 3 do capítulo 20 de 1 Reis. Né? E aí o Acabe, tá bom, tu tens, tranquilo. O que ele achou que ele estava falando é que eu quero vocês como os nossos vassalos, nossos escravos, e aí eu vou ter que, você vai ter que me dar dinheiro, vai ter que me pagar, né, tributo, não é isso? Mas não foi isso. Quando ele fala que tudo bem, os mensageiros voltam e o rei manda. Não, não, ele não entendeu. Eu quero agora. Quero que me mande todo o ouro, toda a prata, me mande as suas mulheres e me mande os seus filhos. Aí ele consulta os anciãos de forma nenhuma. Não lhe deu ouvidos, não consinta. Lógico, está falando de pessoas. Né? Não, não, não consintas. E aí o Ben-Hadad mandou o exército ficar em prontidão. E aí veio um profeta do Senhor, não Elias. Um outro profeta, tinha alguns vivos ainda, embora alguns, a Jezabel tinha matado vários, né? Mas ainda tinha alguns. E Deus chama um profeta e manda ele falar, Acabe. Está lá no versículo 13 isso, né? E fala assim diz o Senhor, vê que situação complicada. Eles estavam com um exército enorme ali. E eles certamente iam engolir Israel. Uma guerra natural entre esses dois povos. Eles acabavam com Israel. Né? Mas aí Deus socorre Israel. E aí socorre Acabe. E ele fala, assim diz o Senhor, o profeta. Viste toda esta grande multidão, era enorme o exército. Pois hoje a entreguei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Olha só, que graça e que misericórdia de Deus com Acabe e com Israel, né? Apesar de andar nos seus caminhos trôpegos, né? E ele seguiu a orientação do profeta e ele destruiu. O texto aqui usado é que o rei Ben-Hadad acaba, lá no versículo 20, escapa a cavalo com alguns cavaleiros, né, que foram com ele protegendo e tal. Mas o rei de Israel destroçou os carros e os cavalos e feriu os sírios com grande estrago, em número muito menor. Então você vai vendo, né? E volta de novo o profeta aí, tá vendo aí? É isso aí. Agora vai ser forte, considera e vê o que has de fazer. Daqui a um ano, esse rei vai subir de novo contra você. Né? E assim vai. Então nós vamos vendo a misericórdia de Deus, Deus indo buscar, né, esse rei. Né? E no versículo 28, né, eles falaram que o Senhor era Deus de montes, por isso que eles venceram. Então eles se reorganizam e voltam. E aí Deus novamente luta por Israel com Acabe e detona de vez. E agora o Ben-Hadad ficou perdido, caiu nas mãos de Acabe. E aí foram pedir misericórdia. E ele falou, tudo bem, vai embora.
liberou. Deus não gostou nada disso, eu entreguei, no 43 dias eu entreguei o cara nas tuas mãos. Né? Mas, Jezabel agora entra na história. Jezabel, ela passa a perseguir um desejo, um capricho de Acabe. Acabe tinha um palácio em Jezreel e do lado uma plantação de uma vinha. E aí ele queria comprar. E o dono da propriedade, não posso vender, é herança sagrada que o Senhor me concedeu. Deu à minha família, não posso vender. E Nabote não aceitou vender. E aí o rei Acabe foi todo entristecido. Quando a Jezabel viu, ela falou assim, vem cá, tu és o rei em Israel? Está lá no versículo 7 do capítulo 21 de 1 Reis. Tu não és o rei em Israel? Deixa comigo, eu vou lá e te darei a vinha de Nabote. Vou ver isso aí. E ela faz uma armadilha, uma cilada, ela emite uns decretos, pega o selo do rei e coloca no decreto, convocando o Nabote, os nobres, e colocando ele diante dessa assembleia, ela convoca duas pessoas malignas para ir lá testemunhar contra Nabote, né? E dizer que ele traiu o reino e traiu e blasfemou contra Deus e que ele devia ser apedrejado. E essa ordem é obedecida pelo decreto do rei contra o que ela pôs falsamente, né? Porque não foi Acabe quem mandou, foi ela. Mas eles matam apedrejado o Nabote. E aí ela, vamos lá, agora vai lá tomar posse da vinha, né? O que acontece é que ali o rei não tinha esse poder absoluto, ele não podia fazer isso. Isso é lei de Deus, está lá em Levíticos, né? Levíticos 25, se eu não me engano, eu anotei, mas não estou lembrando agora. E então, em Levítico está falando, se refere à lei do jubileu, o ano do jubileu, né? Que quando você vendia, você podia vender, mas depois você poderia comprar de volta, porque a propriedade era sua. Mas qual era a ideia aí? Se você não pudesse comprar, para que não empobrecessem famílias, a terra voltaria à sua posse, depois de 50 anos. Então isso era visando, né, a promover a justiça social no povo. Mesmo que se perdesse, eu venderia, eu poderia morrer nesses 50 anos, mas o meu descendente receberia de volta daquele comprador pelo ano de jubileu. Então tudo isso visava uma justiça social, né? Não havia acúmulos enormes de possessão de terras, né? na mão de apenas alguns, né? E evitar a pobreza de muitos, né? De outros. Então Jezabel, não sabendo disso aí também, foi lá e mandou ver, mandou matar o cara e ponto final, e aí coloca, né, nas mãos do rei Acabe a posse da vinha, né? Aí vem de novo agora Elias, né? Mataste e ainda tomaste a herança. Está no 21:19. 1 Reis 21:19. Elias profetiza a morte de Acabe. Por causa disso, você vai ser tirado do reino, você vai morrer, e todos os seus descendentes do sexo masculino, bem como Jezabel, e os cães vão devorá-la dentro dos muros de Israel. E aí ele se arrependeu e tal. Mas logo ele passou alguns anos, ele se reuniu com Josafá e criou uma situação de querer invadir Ramot-Gileade. É um território que é de Israel, né? Mas que estava tomado pelos sírios. E aí Josafá concorda. Então vamos consultar profetas, né? Os profetas para ver o que eles acham. E aí eles vieram e falaram, olha, é de vocês, né? Pode ir lá que o Senhor entregará os sírios nas vossas mãos, entregará Ramot-Gileade na mão de vocês. Tranquilo. Aí ele falou, vem cá, não tem nenhum, eram os profetas de Baal, não tem nenhum profeta do Senhor aí que a gente possa consultar? Ele falou, o que tem aí, só tem um aí, mas o que tem aí, ele não fala nada ele não profetiza nada que é bom para mim. Então, conforme ele fala mal, ele fala que eu, né, não vou vencer, ele fala que ele sempre dá uma profecia ruim para mim, né?
Não, mas vamos consultar a si mesmo, eu, né, queria ouvir. Aí ele falou, não, vocês podem ir lá. Vem o profeta e fala, olha, vocês podem ir lá que Deus vai entregar os povos nas suas mãos. Mas eu tive uma visão e foi o seguinte, Israel estava abandonado no campo ao término da batalha. Eles estavam dispersos nos montes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Acabe morreria. Aí o rei de Israel, não estou falando, prende esse cara. Prendeu ele, vai ficar preso até eu voltar. Quando eu voltar, tu vai ver eu chegando, para tu entender que não foi bem assim. O rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Josafá foi com a roupa de rei. E aí eles pensando que era o rei de Israel, perseguiram Josafá, mas logo ele conseguiu não ser morto pelos sírios. E um dos soldados sírios lança uma flecha a esmo ao ar. E ela atinge e fere mortalmente o rei Acabe ao léu. Né? E ele morre após o combate, no meio do combate. Eles retiram ele de combate. E, ao final, o povo de Israel, porque o rei reúne os seus, né? E começa a reunir, Josafá reuniu os seus de Judá. Mas Israel não tinha rei ao término da batalha. Né? Sabe, eu queria concluir. Essas são as diversas manifestações. É assim a morte de Acabe. Deus se manifesta de diversas formas para nós, se revelando para nós, porque Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente se mantenha nos seus caminhos, e esteja nos seus caminhos. Né? E primeiro Acabe comete o mesmo erro de Salomão. Né? Depois ele comete casando-se com mulheres cananeias. Inclusive Salomão casou com 2 mulheres cananeias. Né? Depois ele comete o erro de Jeroboão, né? Levando o povo a uma falsa adoração também. Baal e Astarote e o bezerro de ouro, Jeroboão fez isso. Né? E depois a construção da casa de Baal, os altares de Astarote e tudo isso para promover orgias e sacrifícios de crianças, né? Promovendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E depois não bastou isso, ele mata por capricho um homem justo, Nebate, por causa para ele fazer uma horta do lado do palácio. Então isso foi o fim da picada. Deus determina a morte dele em consequência desse ato. Acabou para ele. Superou o limite da maldade. Essas histórias elas estão na Bíblia para nosso aprendizado. É triste essa história, né? E todos os reis foram problemas de Israel. E aí eu queria pensar sobre isso. Acabe foi abençoado de diversas formas, e nós também. Né? E muitas vezes a gente deixa de adorar e deixa de ter o procedimento segundo a vontade de Deus. Né? Deus se revela para ele diversas vezes, dando vitórias impossíveis nas batalhas, né? Sem ele ter mérito algum, é graça de Deus, pura e simplesmente. Ele mesmo assim, procurou adorar falsos deuses e levar o povo de Israel, o povo de Deus, a adorar esses falsos deuses. Né? A minha oração é que nós aqui também, a gente possa atentar para a verdadeira adoração. Não somente adorar o Deus verdadeiro, que era o que eles nem isso faziam, mas adorar o Deus verdadeiro e adorar uma verdadeira adoração, promover uma verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Né? Esse é o meu pensamento, é a minha oração, que nós busquemos o Deus verdadeiro, né? E não o Deus que nos interessa, que vai nos trazer esse Deus. Ele não é o Deus verdadeiro, não é o Pai do Senhor Jesus, ele não é a Ele que nós adoramos quando buscamos o Deus da prosperidade, né? Que é o que eles faziam, não mudou nada, só mudou os nomes. Né? A buscar a prosperidade, Deus não é, sabe, o Deus das prosperidades, Ele vai suprir as nossas necessidades, mas a gente não precisa se relacionar com Ele por causa de prosperidade, entende isso? Ele quer conosco um relacionamento de amor, Ele quer conosco um relacionamento próximo, que nós, para o nosso bem, antes de qualquer outra coisa, andemos nos seus caminhos. E é muito triste ver uma história assim, né? Mas a gente também precisa, porque eu não estou melhor do que esses homens. Eu preciso ver
questionar as nossas ações. Nós precisamos fazer isso constantemente, né? Questionar as nossas ações durante a nossa peregrinação aqui. Né? Que a nossa vida seja para a honra e glória de Deus e que no nosso caminhar nós possamos sempre adorá-lo, sempre adorando o Senhor Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tá bom? Deus abençoe. Saudade dos irmãos. Deus abençoe.